Oi, gente, começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje uma convidada para lá de especial, ela que é cantora, compositora, Ariel Moreno, tudo bom? Tudo ótimo, que felicidade, obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui. Eu que agradeço você ter vindo aqui, bater um papo com a gente, para a gente conhecer a sua história, para a gente poder falar de música, enfim. E como é que a música chegou na sua vida? Olha, a música sempre teve na minha vida, né? Eu, desde pequena, lembro, assim, meu pai toca violão, meu pai gosta de cantar. Nessa época, que eu era bem criança, ele ainda tocava bateria de escola de samba. Então, eu sempre me lembro de crescer nesse ambiente bem musical. Minha mãe sempre amou música, a gente sempre ouviu muita música. E eu lembro que quando eu tinha 6 anos de idade, eu ganhei meu primeiro CD, né? Daquela época do CD que existia na época dos maias, dos incas. Se eu falar então a minha época, você vai falar que é da caverna, porque na minha época tinha disco. Não, meu pai também tem uma coleção, uma então, caixa enorme também, de vinil. Eu também. Ele tem até hoje o toca vinil e tal. E aí, assim, eu lembro que eu ganhei, meu primeiro disco foi um disco do El Chan, que vinha com bambolê. E aí eu amava aquela, né, amava botar o CD para poder ouvir, aí, enfim. Daí em diante, toda vez que eu pedia um presente de aniversário, um presente de Natal, alguma coisa, era um CD de alguém que eu pedia. E aí eu lembro que a virada de chave, assim, de me dar vontade de querer cantar, foi quando o CD do Sandy Júnior, das 4 Estações, que eu ganhei de um aniversário, um Natal, não lembro, mas eu sei que eu pedia muito aquele CD e era uma experiência maravilhosa para mim. Ir no shopping, ir na loja de disco, olhar aquele monte de disco e comprar um. E aí, foi esse CD do Sandy Júnior, das 4 Estações, que eu lembro que eu ficava ouvindo e me imaginando sendo a Sandy, assim. E me imaginando naquela postura, naquela posição de cantora, e isso eu tinha uns 7 anos, mais ou menos. Aí depois, aos 9, eu conheci a Avril Lavigne, e que aí foi quando eu decidi mesmo, que eu falei, gente, esse é meu sonho, é cantar. E é escrever minhas músicas, e é falar, e é ter o meu estilo, e enfim, com aquela atitude que a Avril tinha, que até hoje, assim, eu sou super fã dela, fui no show dela agora no Rock in Rio pela primeira vez, realização do sonho da vida inteira. E, enfim, né, aí sempre gostei, aí comecei a cantar, em casa mesmo, a escrever e a ter esse sonho, cultivar isso, porém, paralelo a isso, estudando, né? E sempre teve aquela coisa de, música, ser artista é coisa para quem tem essas oportunidades já mastigadas, a gente precisa seguir um outro caminho, uma carteira assinada, um trabalho de verdade. E aí essas crenças, né, que a gente tem. Então eu lembro que eu fazia aula de canto mais ou menos nos meus 17 anos, a vida inteira. Do início da adolescência eu comecei a estudar, fazer aula de canto, saía, fazia aula de violão, saía, fazia aula de canto. Nessa vai e volta. E aí eu lembro que aos 17 eu tive que meio que escolher, assim, entre a aula de música e o pré-vestibular. E aí eu fui pro pré-vestibular. E aí parei, por ali, né, naquela fase. Aí quando eu fui estudar, passei na UFES, fiz publicidade e propaganda. E aí durante a faculdade ainda fazendo aquelas coisas de música bem como hobby mesmo, né? E fui vivendo a vida, né? Aí saí, formei na UFES, fui trabalhar com produção de eventos, fiquei quase uns 8 anos dentro dessa área como produtora, até a pandemia. Quando a pandemia veio várias reflexões sobre a vida, assim, e que eu cheguei à conclusão de que aquele sonho que eu sempre tive não tinha sido realizado. Se acontecesse qualquer coisa, eu ia morrer muito frustrada porque eu não tinha cantado. Então eu comecei a fazer um movimento de organizar minha vida, estruturar minha vida para sair de dentro do escritório da agência e ir para cima do palco, basicamente, né? Mas você falou ali que então na sua infância era um ambiente muito musical, né? Sim. Porque tinha bateria de escola de samba? Não, meu pai ele tocou na bateria da Moog um tempo e depois nos bloquinhos aqui de Vila Velha e tal. Mas meu pai, a coisa dele sempre foi o violão e cantar. Hoje ele canta na igreja e toca bateria também. Então você já tinha ali o seu pai como uma pessoa que tinha música. Sim. Não sei também de uma forma talvez profissional, mas também de uma forma muito presente, né? Sim. Todo final de semana, assim, sábado, sexta-feira à noite, aí tomava um vinho, pegava o violão, ficava tocando Zé Ramalho, Titãs, Capital Inicial. Então já era algo natural, Já. assim. Então foi algo assim, você tinha ali uma pessoa próxima a você que tocava uma música, que tocava violão. Minha mãe gostava de cantar. Minha mãe não era boa cantora, mas ela gostava de cantar. Então ela cantava, e você... então tinha sua mãe, o seu pai, Sim. ali, o seu ambiente familiar tinha bastante música. Você falou do seu primeiro CD que você ganhou, que marcou, foi o do El Chan. Do El Chan, porque vinha o bambolê de brinde.
E Vinha brinde, bambolê? vinha um bambolê, daquela música bambolê, alguma coisa assim, não lembro, mas vinha um bambolê, assim. E aí eu lembro de brincar com esse bambolê o dia inteiro. Eu falo, até brinco, né, que hoje o bambolê foi a escola do quadradinho. Essa malemolência veio da onde? Veio das crianças que tudo rodava bambolê quando era criança. Sensacional. Mas foi ali, o El Chan foi uma época muito forte da música, do axé, né? Da música da Bahia. Principalmente dessas músicas com coreografia. Se tivesse TikTok na época do Sim. El Chan. Eu penso isso sempre. Eu falei até recentemente, se tivesse TikTok na época do Ruge. Do Ruge. O Ruge ele tem uma peça muito especial na minha vida, porque eu trabalhei em rádio e o primeiro show que eu apresentei na vida foi do Bros e do Ruge. Eu apresentei o show do Ruge. Que bacana. Não tanto porque assim, tava atrasado. E aí, sem experiência, eu entrei assim, achando que era o artista, na verdade, né? Aí entrei e fui lá apresentando na frente do palco, apresentar, o show tava muito atrasado. Tinham pais, mães, muita criança, mas os pais e as mães puxaram vaias, começaram a sai daí, tá atrasado. Então, tipo assim, não aguento mais, a criança daqui tá subindo pelas paredes, pelos Q30. E eu fiquei muito frustrado, porque assim, o primeiro show que eu fui apresentar, tomei uma vaia, foi no Alves Cabral, assim. Nossa, lotado. Lotado. Então, assim, eu já tive essa experiência, mas foi muito legal, assim, de apresentar que elas tinham feito também, realmente. Também, se tivesse TikTok ali, tava bombando, viralizando. Viralizando as dancinhas, os challenges. E depois você ganhou o CD do Sandy Júnior. Sim. E aí, assim, um outro estilo musical, e aí você tinha ali a referência de uma mulher cantando, talvez isso ficou também pra você ali. É uma voz leve, suave, que, assim, hoje eu olho pra trás e eu vejo que talvez aquilo foi uma construção de referência muito grande, até na minha própria voz, assim, né? Porque... E era uma coisa, tipo assim, nossa, eu olho pra ela jovem, ela era adolescente na época e é uma cantora super famosa. Eu fico, gente, existe, tem como, né? Apesar de ser uma realidade completamente diferente, né? Já era filha de artista, já tinha todo um caminho construído ali e eu era tadinha. Mas existia essa referência, assim, bem, bem forte. E você, então chegou no momento ali que você começou a estudar, igual você falou, estudava, parava, e que você, na hora de fazer o vestibular, você chegou a falar assim, que carreira que eu sigo, né? Sim, porque chegou esse momento, né? Tipo assim, meu pai não tinha condição de bancar a aula de música, ao mesmo tempo bancar o pré-vestibular, e questão de custo exigia esse investimento. Então, e aí, o que você vai querer fazer? Aí eu falei, vou fazer o pré-vestibular. Mas eles já eram aquele, o que você vai querer fazer? Já te dando o que você tinha que fazer, assim. Mas tem isso aqui, ó. Não, porque... Né? Já vi tudo pra você. Pois é. Aí eu fui fazer o pré-vestibular, porque tem que fazer a faculdade, porque tinha que estudar, porque tinha que trabalhar, porque tinha que ter uma carteira assinada, porque tinha que... Enfim, né? Alguma coisa que desse futuro. Então, quando eu chegou nesse momento da vida, aí eu fui fazer o pré-vestibular. Graças a Deus, estudei bem, passei. Então, eu fiz tudo direitinho. Eu falo isso com ele hoje. Eu fiz tudo direitinho, cumpri todas as tabelas, acertei todos os manuais. Fiz aqui, ó, tenho uma carreira linda dentro da produção, trabalhei em não sei quantas agências. Só que hoje eu tenho a estrutura de falar, eu quero fazer agora o outro lado. Então você trabalhou com publicidade? Trabalhei. Se eu não me engano, tem uma artista também, muito grande, que também trabalhava com publicidade, que tem uma história muito parecida com você. A Isa, né? A Isa formou publicitária. E trabalhou um tempo dentro de agência também, eu não sei quanto tempo especificamente, mas hoje dá pra ver claramente como isso ajuda ela na estratégia de carreira dela, né? Ela fez uma live no Instagram durante a pandemia ali, que tava assim, que foi um negócio impressionante, assim. Não sei se acho que foi só no Instagram, de vertical e vários nichos, assim. Eu fiquei assim, impressionado com a qualidade, com pensar isso tudo, né? Sim, igual recentemente ela lançou um vídeo, tipo um curtinho, assim, que são 3 clipes dentro de um vídeo, que conta uma historinha ali, que ela é a direção criativa, ela é o roteiro, ela, sabe? Ela pensa, e é um vídeo muito maravilhoso, assim, de produção, de sensibilidade, são 3 clipes dentro de um, e os 3 contam aquela mesma historinha, né?
E é muito lindo, que chama 3. Tá no YouTube, canal da Isa. Muito A bom. Isa que vai estar aqui no domingo, fazendo show. A gente falando de festivais, vamos entrar nesse festival que ela vai tocar. Mas você foi no Rock in Rio. Fui, ai. Como é que foi? Foi a primeira vez? Como é que Primeira foi? vez. Primeira vez que eu fui. Eu lembro que quando o Rock in Rio voltou em 2011, eu viajei pro Rio com meu pai. E aí ele me deu de presente uma camisa do Rock in Rio oficial que vinha dentro de uma embalagem, que era como se fosse um cofre, assim, né? Era um cone altinho, a camisa vinha enrolada ali dentro. E aí a tampa tinha aberturazinhas com essa ideia de ser um cofre mesmo. Nossa, eu fiquei com aquilo ali por anos. Cultivando o sonho de um dia ir no Rock in Rio. E esse ano foi o ano perfeito, porque o line-up, parece que eles pegaram e falaram assim, vamos pegar a adolescência dessa geração aqui, vamos botar todo mundo pra todo mundo querer ir. E aí teve Justin Bieber, que eu era super fã adolescente. Teve Demi Lovato, que eu era super fã e eu sou até hoje. Teve a Avril, que, tipo assim, eu tenho tatuagem da Avril. Então, foi maravilhoso. Teve Green Day, foram vários sonhos realizados dentro de uma semana ali, né? Que sempre quis assistir o show de todos esses artistas e era aquela coisa, né? Nossa, só faz show Rio de Janeiro e São Paulo, quando vem no Brasil, e caríssimo, e não tinha essa possibilidade. E eu consegui planejar direitinho desde o ano passado, que eu comprei tudo no ano passado, organizei tudo no ano passado, eu reservei lugar pra ficar, fui pagando de parcela em parcela. Como é que é? E aí... E foi maravilhoso, foi uma experiência muito, muito realizadora, assim. Então, eu imagino assim que você foi em vários dias, então. Eu fui 2 dias. 2 dias. Só que, assim, muita coisa acontecendo. É muito grande, 3 quilômetros de área de evento. Nossa. É muita coisa acontecendo. São quase... Que eu contei acho que uns 8 ou 10 palcos com coisas enormes acontecendo, sabe? Palco de patrocinador, por exemplo, no dia do Justin Bieber, quando acabou o show do Justin Bieber no palco do Itaú, que era dentro do stand do Itaú, tava tendo Pedro Sampaio. Nossa. Que é grande, né? Tava tendo, enfim, várias coisas grandes acontecendo em palcos que lá eram pequenos e os palcos grandes acontecendo coisas gigantes. E brinquedo e ativações de patrocinadores. E eu assim, queria ter feito mais se eu tivesse conseguido chegar mais cedo. Mas eu cheguei cedo todos os dias que eu fui e deu pra ir na montanha-russa. Tirolesa? A tirolesa, nossa, meu sonho. Não conseguiu? Não consegui. A tirolesa é complicado, né? Que é a primeira coisa que esgota dentro do Rock in Rio. Porque como é que faz? Você baixa o aplicativo do Rock in Rio e aí quando você chega lá, tem um QR Code no brinquedo. Você lê esse QR Code pra agendar um horário. Então você tem que estar lá dentro. Então, e as primeiras pessoas que chegam, que entram, que já corre, que já vai. E assim, todos os dias, pelo que eu sei, a tirolesa esgotou em 7 minutos de abertura de portão. Deve ser uma coisa bem interessante. Você tá vendo, descendo a tirolesa. Imagina, misericórdia. Eu preciso ver esse momento, gente. O Rock in Rio. Ó. Vamos botar 2, 3 tirolesas ali? A gente bota uma tirolesa no Sunset. Vamos chamar a Ariel pra cantar. Vamos chamar a Ariel pra cantar? É outra coisa. Descer a tirolesa cantando. Eu aposto que isso nunca aconteceu, hein? Não. Se bem que no show da Pink, do Rock in Rio... Impressionante, né? Ela fez o sarau ali, né? Impressionante como ela conseguiu fazer... coisa que outra artista tinha tentado fazer com cabos, não sei o que, ficou embolada. Ela, enfim, como ela ia de um lugar para o outro, assim, sim, aquele negócio ali foi surreal. Surreal. E assim, ela, antes do show do Rock in Rio, ela tava já com essa turnê bem pirotécnica, bem circense e tudo mais. E aí ela fez um show na Alemanha que deu um ruim com o cabo. Acho que na hora de puxar, na hora que a bailarina, né, vem uma de cada lado, bota o gancho ali, e aí puxa e ela sobe. E aí, na hora de colocar de um lado, a outra bailarina do outro lado não teve tempo de colocar. Nossa. Então, na hora que ela puxou de um lado só. E aí ela sofreu um acidente feio no show. Porque esse cabo, assim, né? Depois que assim, deu tudo certinho, impressionante, milimetricamente calculado. Perfeito. Mas ele puxava com uma velocidade muito rápida. Ela ia de um lugar pro outro muito rápido. Igual a boneca de pano, assim. E cantando ainda, amor. Mantendo o diafragma lá, ó, bonitinho. Tipo assim, a Pink é uma artista muito 360 e muito impressionante. A força que ela tem, o controle que ela tem. E é muitos anos de treino ali, porque, pelo amor de Deus, piruetar a cidade do rock inteira, sendo puxada igual uma boneca de pano pra lá e pra cá, e cantando, sem desafinar, sem perder voz, sem perder ar, sem perder nada, você tá doido.
E para você, qual o show assim que te marcou? Eu sei que vários, né? Mas qual que você falou assim, nossa, ou que também, então, talvez te surpreendeu ali no... No Rock in Rio, É. assim, marcou o da Avril Lavigne com certeza. Porque, nossa, eu digo que foi o show da minha vida, assim, né? Eu comecei a gostar de Avril Lavigne desde muito nova e sempre tive um fanatismo até certa idade, de ter todos os CDs originais, todos os DVDs, todos os tudo, e enfim. A Avril Lavigne foi o show que mais me marcou. Eu peguei grade no show dela, apareci no Multishow umas 3 vezes. Então era você que tava ali? Ah, vem que eu fazer conheço aquela cantora. Eu tava ali, filho. Ah! Bem assim, perdi voz, quase que eu não fiz show semana passada, tinha um show pra fazer. A voz ficou como? Ficou lá no Rock in Rio. E então, assim, de marcar mesmo foi o show da Avril Lavigne, apesar de algumas críticas e depois eu ouvir o show dela e tal, ver que não tava na melhor da fase dela como cantora e tal, mas assim, pra mim, como fã, foi o show dela disparadamente. É porque também, assim, as pessoas, a maioria, né, tá vendo pela televisão, então é uma outra experiência. Né? Ali na televisão você tá vendo a rede social, entra, dá uma olhadinha, você não tá vivendo ali o som, a vibração, a energia das pessoas, né? Então tem isso também, muitas vezes a crítica vem de quem tá assistindo pela televisão, né? E então, esse foi um show. Mas falando de show, então, qual o show que você gostaria de ver que você ainda não viu? O do Coldplay. Queria ter a pulseirinha, né? Nossa Senhora. Só que assim, o Coldplay, eu fiquei até bem mexida assim, no dia de marcar os meus ingressos. Porque quando eu comprei o Rock in Rio, eu comprei o Rock in Rio Card. Uhum. E aí você comprava direito a 2 dias, mas você não marcava o dia depois, quando eles lançassem a programação inteira, né? E aí eu falei, gente, eu queria muito ver o Coldplay, mas eu acho que seria muito incrível ver o Coldplay em show estádio, assim, sabe? Que é aquela coisa da atmosfera só Coldplay. E aí seria um show que eu botaria a mãozinha pra cima, pulseirinha, vambora. Impressionante também, né? Você vê a qualidade dos shows e eu vi alguns, né? A Maria Rita me marcou muito, assim, foi um show impressionante. O da Ludmilla. O da Ludmilla também foi bem bacana. Eu achei impressionante que já entrou nessa questão do espetáculo, eu acho, assim. Não sei se para você vendo, e isso te faz te motiva de alguma forma de olhar assim, de tentar trazer referências para o seu show. Claro. Tem disso? Tem. Assim, pensando a longo prazo, né? Mas tem sim. Sabe, de ideias que eles trazem, coisa de o balé, os arranjos principalmente, a parte visual, de vídeo, de áudio, às vezes um equipamento, um microfone que elas estão usando. O da Ludmilla, por exemplo, acho que foi o primeiro show que trouxe aquela coisa do elevador. E um elevador de LED, tipo assim, um negócio enorme. Figurino é uma coisa que eu olho muito também. Cenário eu olho bastante. E coisas diferentes. Por exemplo, a Lud, no show, ela fez um solinho de bateria. E que é uma coisa que, eu não sei, né? Eu também não sou fãzona da Lud pra falar fazia ou não fazia. Mas eu não tinha visto antes. E aí teve o show da Luísa Sonza. O da Luísa Sonza eu tava lá, no Rock in Rio. E eu não sou tão fã de Luísa Sonza, assim, né? Mas foi um show que me surpreendeu. A performance dela, como que ela, enfim, conduziu o show. Ela teve uma hora que ela pegou a guitarra, fez um solinho de guitarra lá. Falei, gente, que bonito! E assim, vocalmente falando também, o show, ela conseguiu levar o show dela inteiro, do início ao fim, muito bem, muito preparada ali pra lidar com aquele público todo e tudo mais, sabe? No final ainda desceu, foi pra galera, subiu na carcoda do segurança, botou o fogo no parquinho mesmo, sabe? Então, eu sempre procuro reparar e trazer referências pra mim, assim. Deve ser muito legal. E aí, a gente tava falando do show da Isa, né, que vai estar no festival. Esse festival, o que você consegue observar e ver assim, olha, que bacana, o movimento de um festival, de algo que também vai ser grandioso aqui no estado, né? Vai ser enorme. Eu acho que é a primeira vez, assim, que eu vejo. Eu lembro que na época que o Vital antigo, que era aquela coisa enorme, trazia um monte de banda e movimentava muito a cidade e tudo mais. E estrutura de evento também era enorme. E eu criança, assim, meu irmão ia no Vital. Mas o BKDP tá revolucionando bastante isso nesse sentido, porque pelo que eu tô vendo, vai ser uma coisa muito diferente, sabe? De propostas diferentes, vão ter 2 palcos. Vai ser um festival dentro do Kleber Andrade, que desde
Desde o... Ai, meu Deus. Paul McCartney? É. Houve outros eventos lá, teve Dennis tocando, teve outros festivais lá, mas que não teve tanta inovação, assim, né? Vão ser 2 palcos e vão ter... Uma coisa que me chamou a atenção, assim, como produtora, é a questão do cashless, que as meninas das Pretas estão trazendo uma forma diferente de consumir dentro do evento. E que a gente aqui não tá tão ligado nisso, que tá acontecendo muito lá, e ela tá conseguindo trazer isso. Em questão de line-up também, de toda essa valorização da cultura negra, das meninas pretas, de ter artista preto, de ter gente preta por detrás da produção, enfim, toda essa parte política que o festival fala também, né? De representatividade. Então, muito grande, eu estou muito ansiosa. Vou estar lá no final de semana, né? Curtindo tudo. Sim, em breve tocando também. Em breve tocando também. E assim, eu fico imaginando, porque é isso, você falou dos presentes, dos lugares que você passou, enfim, e do festival, e ter um festival desse, da pessoa levar, às vezes, o seu irmão, o seu filho, enfim, ou se você é jovem ali, podendo experimentar um festival dessa importância, com essa força, isso vai construindo a história da pessoa. Depois lá na frente vão falar, lembra quando eu fui no primeiro, quando eu fui naquele festival e aquilo ali motivou, né? Eu acredito que deva ter isso, né? Sim, tem vários diferenciais, né, no BKDP. Por exemplo, o ticket médio do festival é um ticket médio muito acessível em relação a qualquer outro evento que você for comparar. É um evento que dá esse palco e essa visibilidade às comunidades LGBTQIA+. Então você tem ali uma quantidade de ingresso social mesmo, voltado para esse público. Você tem ali uma geração de emprego enorme, uma movimentação de renda dentro e fora da cidade. Tem gente de fora vindo para assistir pro festival, sabe? E trazendo artistas que a gente não tá tão... Por exemplo, a Isa, eu acho que Festival de Verão de Guarapari alguma vez ela tocou, mas quanto tempo? Tem muito tempo que a Isa... E não é aquela coisa, o Festival de Guarapari também não é aquele tipo de evento super acessível. Não. E é outro público. É outro público, é outro rolê, sabe? Então eu acho que é bem bacana você ter... E assim, eu já fui no Beco das Pretas em várias outras edições da festa. É um lugar que você se sente muito em casa. Não é o tipo de evento que você vai e você fica ali, sabe? Você se sente muito em casa. Todo mundo é amigo de todo mundo. É uma atmosfera bem impressionante, assim. Sou bem fã mesmo das meninas das Pretas e do festival. E eu tô bem empolgada. Acho que vai ser revolucionário. Não, eu tenho também certeza e acredito muito, assim... E porque eu tô vendo, assim, né, com esse olhar de, cara, o cuidado das redes sociais, das postagens, do material que eles entregam para as pessoas, assim, os convidados. É incrível, assim, é incrível de ficar assim, cara, que coisa linda, que bom que isso está acontecendo, que a gente está podendo viver esse momento, assim, de também poder ter essa oportunidade de estar num festival maravilhoso. E, falando disso, você, olhando esses festivais, olhando esses shows, como é que você estrutura o seu show? Como é que você pensa? Tem alguém que cuida junto com você de figurino, de luz? Ou é você que pensa tudo? Como é que é? Por enquanto eu estou sozinha mesmo, assim, nesse sentido de pensar a produção das coisas. Hoje, o meu show, ele é um formato bem pequeno, mas porque esse ano meu objetivo era rodar eu mais 2 músicos só. Não tem tanta estrutura em relação à luz, a cenário, a figurina e nada. Tudo eu faço mesmo sozinha para poder ser um custo bem mais acessível para eu conseguir ter essa logística rodando mais, né? Mas a partir do momento que vou lançar meu disco, que está finalizando, e eu já estou pensando no show dele, aí já vai ser uma coisa um pouco mais de estética mais aprimorada, mais conceito, com mais banda, Aí eu já vou acionar outros profissionais para poder me ajudar nessa parte, né? De figurino, de cenografia. Eu pretendo fazer um show de lançamento do disco bem pensado nesse sentido, assim. E eu já estou pensando isso, já estou pegando referências, já estou estruturando mais ou menos as minhas ideias e mais ou menos como que eu vou querer essa equipe funcionando, assim, sabe? Para ter esse show no ano que vem, se Deus quer abençoar, rodando já. Mas hoje, o produto do meu show hoje, ele é bem mais enxuto mesmo, para ter uma logística mais fácil, para ter uma
uma rotação mais fácil dentro dos lugares aqui, né? Na Grande Vitória. E falando então no CD que você vai lançar, como é que é o seu processo de composição? Eu vi as músicas que você já lançou, os singles, eu não sei, posso estar, né, fazendo uma observação e você traz o seu olhar, o que você tem ali. Mas eu vejo que é uma coisa muito pessoal, muito íntima nas suas letras. Como é que é esse processo de composição para você? Geralmente, assim, eu tenho tentado exercitar minha composição mais com uma metodologia. Então, eu pego alguns beats, YouTube mesmo, vou lá, digito beat, lo-fi ou beat, sei lá, alguma coisa que esteja na vibe. Vou escutando e aí eu escuto algum beat legal, eu crio a melodia e aí depois eu entro com a letra. Mas eu gosto de escrever sobre aquilo que eu tô vivendo, sobre as coisas que eu tô sentindo, sobre experiências que eu tive, ou coisas que estão passando dentro de mim, seja no coração, seja na cabeça, sabe? Então, essas músicas, inclusive, que já tem lançada, elas vão vir repaginadas no disco, e com outras músicas inéditas. E são músicas que contam bem da minha intimidade mesmo, assim, né? O meu caderno de música é bem um diário. Em que eu conto essas histórias, em que eu falo sobre esses sentimentos, falo sobre essas questões da vida que eu acho importantes, sabe? Ou questões, por exemplo, semana passada eu escrevi uma, que eu gravei a guia essa semana, mas é uma música fala ali sobre viagem, porque eu tava viajando. Mas eu acho que as pessoas podem se relacionar, sabe? Tem músicas mais pesadas, tem músicas de letras mais profundas, tem músicas de letras um pouco mais leves, mais suaves. Mas são coisas que eu vivo e eu acho que isso que traz a vulnerabilidade, né, que traz a relação de alguém pegar e falar, poxa, ela tá sentindo isso, eu também já senti, legal. Então eu acredito muito nisso, sabe, da letra como uma forma de botar pra fora também, mas de trazer correlação com as emoções humanas mesmo, né, todo mundo tá aí pra viver. Já chegou alguém pra você e falou assim, nossa, essa letra aqui, você falou sobre mim, né? Porque a música, quando você faz, já não é mais sua, é da gente que ouve e interpreta, né? Já tive uma situação bem legal da minha música O Tempo Voa, que... desculpa. Não. Da minha música O Tempo Voa, que é uma música que ela fala de força, né? Ela é uma música que eu conto uma história triste que eu passei, que foi a perda da minha mãe. Só que eu quis trazer aquilo como... trazer uma coisa ruim para transformar numa coisa boa, sabe? Um episódio ruim da minha vida, que foi um episódio de muita dor, e eu transformei numa música muito alegre, muito pra cima, muito enérgica nesse sentido de trazer a força mesmo, né? E a letra fala disso, a letra fala de força, de dias ruins que te trazem força, de você olhar para trás e ver tudo que você superou e tirar proveito disso. E o clipe conta essa história da minha mãe, mais ou menos, né? Porque quando minha mãe faleceu num acidente de trânsito, ela foi atropelada. E aí, quando eu gravei esse clipe, 7 anos depois, né, mais ou menos, minha mãe faleceu em 2013 e o clipe foi gravado de 2020 para 2021. Só que quando deu em 2020, que deu 7 anos, eu tive um insight, assim, né? Uma vontade de voltar lá no local onde aconteceu o acidente e plantar uma árvore lá, em homenagem a ela e em homenagem às vítimas do trânsito. Até tem foto aqui. E aí o clipe conta a história desse momento, quando eu fui lá, e aí no clipe eu tô fazendo isso, tô lá plantando uma árvore, né? E enfim, aí quando eu lancei esse clipe foi na época do auge da pandemia, mais ou menos, né? E aí teve uma menina que ela tava com Covid, ela foi internada, chegou a ficar na UTI, ficou muito mal. E ela falou que quando ela assistiu o clipe, que ela ouviu a música, aquilo bateu pra ela de uma forma muito forte, que ela me mandou um áudio chorando até, de que trouxe a força pra ela que eu queria que trouxesse, assim, sabe? Aí, quando eu escrevi aquela música minha, meu objetivo era mesmo falar que tudo passa, o tempo voa e as coisas ruins acontecem, mas a gente superar elas traz força pra gente. E aí, quando eu recebi o áudio dela, eu fiquei muito emocionada. Porque, imagina, a pessoa quase foi e voltou. E aí ela conseguiu tirar uma sensação boa e tirar a força mesmo do meu trabalho. Então, é sobre isso e nada mais. E o lance ali que no clipe mostra você plantando a árvore, não sei o quê, e no final fala ali que a árvore foi retirada, aquilo ali... Essa daqui, ó.
É porque o local do acidente foi bem na esquina Pé e de Jasmine. de um terreno Na Rodovia do baldio Sol. na Rodovia do Sol. E aquele terreno eu acho que vai ser construído coisa. Então, eu fui lá por mim mesmo, com a ajuda até de um amigo. E aí a gente plantou e aí ficou lá por uns 2 meses, porque eu ia e voltava lá sempre, né? Até uma das músicas que vai vir no disco foi uma música que eu compus num caminho de bicicleta indo até a árvore. E quando eu cheguei na árvore, a música já estava pronta na minha cabeça, assim. E eu levava água, levava adubo, essas coisas assim, né? Pra nutrir a árvore. Enfim, eu sei que um dia eu fui lá e a árvore não estava lá mais e o terreno estava capinado. Você vê que ele tá bem cheio de coisa. Tá. Então eu acredito que... E é um terreno ali numa área que provavelmente vai virar um prédio. Ou uma farmácia. Temos isso aqui no Espírito Santo. Temos muitos aqui no Espírito Santo. Então, mas pra mim tudo bem, sabe? Quando eu fiz o clipe, eu plantei outra árvore que foi dentro do meu condomínio. Dentro do condomínio onde eu moro. Então, essa outra árvore tem essa mesma energia, assim, de representar isso pra mim. E eu faço a mesma coisa. Todo dia eu vou lá, levo água pra ela. Molho a árvore, rego a árvore. Fico lá, enfim, compondo de frente pra ela. Conversa com ela. Converso com ela. Eu tenho planta em casa, eu converso com minhas plantas, com as minhas gatas. Faz toda a diferença, assim. Tem estudos que falam que essa coisa de você estar ali... Sim, a energia dela, né, é trabalhada, né? Então, você nutre a energia também. Então, eu tenho plantas em casa, eu tenho umas 12 plantas dentro do meu apartamento, 2 gatas. Eu tinha peixe também, mas meu peixinho viveu 2 anos e morreu. Peixinho, ele já... Peixinho, ele já tem um prazo de validade um pouquinho mais curto. Agora eu fico imaginando, você passou por essa situação, assim, muito forte na sua vida. Isso, você construiu uma letra, uma arte, né? Com uma coisa oposta, querendo não que trazer força para outras pessoas. Você trouxe esse depoimento. É impressionante, assim. Então, também uma visão do seu momento, do que você está querendo dizer, de sempre ver as coisas dessa forma mais positiva? É a coisa do equilíbrio, né? Do positivo e negativo. Acho que o yin yang representa bastante, assim, né? De que não existe um sem o outro. E uma frase que eu vi recentemente que fala sobre isso também, né? Você não faz um marinheiro bom sem tempestade. Então, e tudo se correlaciona na minha cabeça, assim. Eu tô lembrando agora até do conto da Flor de Lótus, né? Que eu ouvi uma vez a Monja Coen no YouTube falando e fez muito sentido pra mim também. Que a Flor de Lótus, que é a flor maravilhosa e que representa o budismo e tudo mais, ela só nasce na lama. Precisa da lama, então você precisa do caos para ter a ordem, você precisa do problema para ter a solução, você precisa da dor para ter a força. Então, isso é meio que eu consegui encontrar o caminho do meio, sabe? Consegui encontrar equilíbrio. Eu passei por todas essas coisas e várias outras coisas que são difíceis de lidar, que são ruins, que trouxeram muita dor para mim. Mas eu acho que resiliência é você passar por essas coisas e não sucumbir, sabe? E usar isso para dessa lama você fazer uma flor. E o tempo voa, para mim, significa exatamente isso, assim, sabe? Pegar um negócio que eu tava na lama, tava no fundo do poço, no buraco. E dali nasceu uma Flor de Lótus, que foi a minha música, que foi o meu clipe, que vai ser, enfim, todo esse disco que a gente tá fazendo. E essa mensagem principal, né, de resiliência, de coisa ruim vai acontecer. Um dia vai estar chovendo, e vai estar chovendo pra caramba. E aí, mas depois desse dia você vai olhar pro céu e você vai ver a lua. E a lua vai estar lá brilhando pra você e pra todo mundo. E ela não tá fazendo esforço nenhum pra isso. Porque é assim, sabe? Então, enfim, é uma mensagem principalmente disso mesmo, de resiliência, que eu acho que é isso que eu tenho pra compartilhar. Principalmente. Eu imagino também assim, que esse trabalho, né, vai vir ali no seu disco. A gente falando de disco, né? Mas é o seu lançamento do seu CD. E como é que vai ser? Você já está pensando, já tem uma data? Já tem mais ou menos... A gente já tem uma data mais ou menos, porém, eu tô esperando tudo tá assim, ó, pá, tá pronto. Pra aí eu
botar data mesmo de lançamento, começar meu cronograma de divulgação e tudo mais. Por quê? Porque senão a ansiedade come a minha cabeça e come a cabeça do meu produtor. E a gente já passou por isso antes, né? Com as músicas que já foram lançadas. Vou lançar mês tal, eu fazer um cronograma todo bonitinho e aí alguma coisa, causas e condições atrasam ou não sai naquela data que a gente estava esperando e tal. E aí eu fico muito ansiosa. E aí a ansiedade come a minha cabeça e a cabeça dele. Então... Muito ansiosa de não conseguir dormir, de ficar ali. Assim, isso vem muito da produtora que existe em mim, né? A gente, qual que era a principal função? A principal função é fazer as coisas cumprirem prazo, cumprirem ali, ter a rédea de tudo, para o evento sair perfeito, para controlar até todas as coisas que podia dar errado e para estar com todos os fornecedores fazendo o que tem que fazer. Então, eu tenho esse lado muito forte, assim, que é muito bom, mas também traz essa ansiedade de... tem que fazer, tem que ser assim, porque tá na planilha. Então, eu chamo de disco também porque tem gente que fala que é EP, tem gente que fala que é CD, tem gente que fala que é álbum, que é disco. Vão ter 6 músicas e mais algumas coisas, então... Não sei, é disco. Então, para esse projeto, eu tenho uma previsão ali, uns deadlines para trabalho, mas em relação ao lançamento, eu não estou colocando essa pressão até tá pronto. Aí agora tá tudo pronto, tá tudo lindo, vamos lançar? Aí sim, eu vou entrar com o cronograma de divulgação e tudo mais para lançar, com uma data certinha. Até lá. Mas assim, falta pouco. Para ansioso falta pouco, né? Falta pouco. Mas eu fico imaginando também, assim, vai ter trabalho ali de videoclipes, também já pensa, você que escreve. Já tem até videoclipe pronto, gente. Já tem videoclipe pronto. Eu tô pensando, eu vou ver, assim, eu fiz um que pra mim é o carro-chefe do trabalho como todo, e o videoclipe já tá pronto. E aí, eu acho que vai ter outro, mas esse outro eu vou ver como que eu vou estar em condição, assim, qual a música que vai performar melhor, essas coisas. Mas eu tenho outra na minha cabeça que eu acho que já vai ser ela, assim. Que legal. E eu imagino que a gente vendo aqui carreiras de grandes cantoras, né? Você com essa visão também, com o seu lado de experiência na área de produção, de publicidade, né? De produtora. Você acha que isso ajuda? Como é que a gerir sua carreira, né? Tem que ter hoje a artista tem que também pensar nesse outro lado business, né? Sim, negócio, empreender. Eu acho que isso ajuda muito. E assim, muita gente que já trabalhou comigo já falou isso comigo. Como que é diferente por conta do meu lado organizacional. As coisas são muito organizadas, são muito... É planilha, minha vida é uma planilha. Minha vida pessoal é planilhada. Você é a pessoa do Excel? Sim. E eu virei essa pessoa que eu mais temia. Porque no início quando eu comecei a fazer eventos, nossa, eu tinha uma coisa com o Excel de às vezes me deixar até nervosa por não saber, mas hoje em dia eu não sei viver sem, não sei. Então, acaba que isso me ajuda, toda essa experiência, toda essa carga de escrever projeto, de lidar com projeto, é muito bom, porque me ajuda a organizar as ideias, me ajuda a escrever mesmo, e botar no papel e fazer um orçamento, saber quanto que aquilo vai me custar, saber quanto que aquilo vai me dar de retorno, com previsões, enfim, organizar 360 da coisa, saber coisa de setores ali, o que é a música, o que é a imagem, o que é a rede social, o que é enfim, um show, o que é um projeto, o que é o estúdio, o que é a banda, sabe? De ter essa visão organizacional mesmo. E isso é muito, muito, muito bom pra gente que não tem uma pessoa, uma gravadora, um produtor, um empresário que vai ter essa visão do business. Então, eu acho que me ajuda muito. Só tem esse lado da ansiedade que me atrapalha um pouco, mas eu tô aprendendo a lidar com isso. Mas ajuda muito. Eu acho que é necessário, assim, para os artistas saber a parte burocrática, principalmente. Eu fui estudar, fiz curso para saber o que é o ISRC, como que eu licenciava minha música, como que eu me cadastrava enfim, na agregadora, na editora, enfim, todos o que compete cada função ali, sabe? Que não é só subir a música. E toda a parte de números também, de métrica, de estratégia. Então, assim, a faculdade e a experiência como produtora, eu vejo que me ajuda bastante nesse sentido.
Eu vejo que é uma demanda muito grande para as pessoas que estão produzindo hoje com redes sociais, né, com TikTok, enfim, ali tendo que gerir sua carreira. Então esse lado empreendedor dos artistas, que antes tinha essa coisa da gravadora, às vezes tem assim só o produtor, mas hoje, independente de ter gravadora ou ter produtor ou ter um empresário, o artista ele quer ser muito mais, ter muito mais ali o controle das ações, Sim. né? É da parte dessa coisa da independência, né, do artista também. Porque, e vem muito dessa nova forma de trabalhar com música, dessa nova indústria que a tecnologia, que as plataformas digitais, que o streaming trouxe. Porque antes você tinha aquele formato, né? Você entrava, assinava o contrato com a gravadora, sei lá, 5 anos, aí gravava, tinha uns 2 discos ali, gravava o álbum, ia lá fazia a turnê, gravava outro álbum, ia lá fazia outra turnê. E a gravadora que fazia a mídia toda, ia na rádio, e enfim, vendia, te botava no programa de TV, eu acordava de manhã e falava, qual que é a minha agenda? É essa aqui. E ia seguindo ali um manual que meio que já estava mastigado. Hoje não, hoje o artista, ele, apesar de ter muito mais acesso à produção cultural, à produção musical, ele que tem que saber o que ele vai fazer no dia dele. É ele que tem que ter essa mentalidade de agenda, de, não, hoje eu vou gravar o podcast com o Leitão, e aí depois à noite eu vou pro estúdio, aí depois no dia seguinte eu vou lá e vou conversar com donos de casa e vou vender o show para fazer show no sábado, sabe? De ter essa noção, hoje eu vou tirar para gravar conteúdo, porque isso também é um trabalho. Saber que a minha rede social também é trabalho. Então, é independência mesmo. E responsabilidade do artista atual que tem que ter com a carreira dele se ele quer crescer e, enfim, atingir os objetivos pessoais e profissionais dele. Que não vai ter mais uma gravadorinha para bater nas costas, montar sua agenda e falar só segue, só faz. E você, assim, o que você... os passos, assim, o que você sonha? Qual é o seu objetivo, assim, para onde você quer caminhar, onde você quer chegar? Tem algum lugar? Como é que é isso? Tenho. Eu falo até com os meninos da minha banda, assim, né? Desde o início. E é muito engraçado, porque eles compraram muito esse sonho comigo e a gente vai tocar na Europa. Não interessa, assim. Eu falo todos os dias. Não, porque essa blusa aqui a gente vai usar no dia que for na Eurotour, né? Esse assim, né? Óbvio, crescer. Não sei se ser uma artista de mainstream tá ou não tá nesses objetivos, enfim. Mas eu tenho esse sonho de popularizar essa mensagem de resiliência, porque eu acho que as pessoas falam muito pouco sobre assuntos delicados nesse sentido. Você vê muita música pop falando de amor, muita música pop falando de, enfim, festa, mas você não é muito comum as pessoas conversarem sobre capítulos difíceis da nossa vida e o que isso me trouxe de ensinamento, sabe? Então eu acho que popularizar essa mensagem é um grande objetivo. E a gente tem muito esse sonho de tocar na Europa. Já tem um país exato, algum lugar? Desculpa. Não. Assim, chegar em Portugal, né? Que é o porto de entrada de todo brasileiro. E tocar na Europa, cara. Eu tenho muito esse sonho. De ir pra lá com a minha música, chegar lá e falar, nossa, legal, seu show é bonito, bem brasileiro. E é isso. Pô, muito bom. E quais são as suas referências, assim? Naquela época a gente estava falando de El Chan, de Sandy Júnior. E hoje, assim, quais são o que você tem que tá ouvindo na sua playlist? Nossa, eu ouço de tudo, gente, até hoje. Até hoje, você mexer aqui, vai ter El Chan, vai ter Sandy Júnior, vai ter Green Day, vai ter de tudo. Eu sou muito eclética, assim, no sentido bem literal da palavra mesmo. E é até engraçado, porque eu tava, né, conversando outro dia e eu trazia, porque a galera... Essa referência do rap, essa aqui do samba, essa aqui do hip hop, essa aqui do pop, essa aqui do rock and roll. E eu sou geminiana, né, gente? Eu tô transitando por todos os lugares, né? E é até difícil pra mim escolher referência, porque eu escuto muito mesmo de tudo. Hoje em dia, eu tenho assim, referência de carreira, de como construir, de estratégia, de olhar assim e falar, cara, foda, Anitta completamente, assim, mas não sonora, musicalmente, porque ela é pop, funk e tudo mais. Eu não sei se eu dialogo com esse tipo de sonoridade, mas referência de artista, de carreira, de estratégia, de empresária, ela é impressionante, não tem outra. De sonoridade, assim, eu já tô mais pro Nat Roots. Amo o som do Nat Roots, eu amo como que eles conseguiram pegar o reggae e a MPB e fazer isso popularizar, sabe? São artistas pop pra mim, só que do reggae.
E então, assim, de sonoridade eu vejo muito Nath Roots como essa referência maior. E de artista de carreira, a Anitta. É impressionante. A Anitta, ela traz pra gente, né? Talvez mais ainda para quem trabalha na área da música, né? Assim, as possibilidades de o lugar onde você pode chegar. Sim. Essa barreira aumentou, assim, essa barreira na verdade diminuiu e o local pode ser o topo, assim, né? Porque ela chegou muito ela com essa coisa de tipo assim, você saiu da favela, não interessa, sabe? Você não tem, eu não tinha nada, eu vim do lugar que não era nada e ninguém acreditava em mim, as pessoas muito pelo contrário me desestimulavam, me botavam para baixo e eu não tava nem aí, eu fui e consegui, sabe? Eu também trabalhando em rádio também vi a Anitta bem. Assim, no começo da sua carreira, eu trabalhava numa rádio e eu falei que eu assistia muito as rádios de fora, né? De Rio, que tem muito parecido com aqui também. E aí eu falei assim, ela tava lá, chegou, tava tocando a música dela, eu falei, cara, a gente tem que tocar essa artista aqui e tal. Ninguém deu muita bola, é sempre assim, né? Às vezes ninguém dá bola, eu falei, mas foi uma das artistas assim que eu falei, não que fui eu, tô falando assim, mas que eu vi e falei, nossa, que legal, que trabalho diferente, tinha um negócio ali, a pessoa tinha ela tinha um gás ali, que, nossa senhora, e tipo assim, uma das coisas que eu acho que mais me impressiona na história dela é que, por exemplo, que eu me relaciono com que me traz pra minha história, né? Por exemplo, ela estudava, fez um curso técnico de administração, foi trabalhar dentro de uma empresa como estagiária e ao mesmo tempo que de noite ela tava lá fazendo show de funk dentro da favela. E aí quando ela chegou no momento ali de ter a escolha, sabe? Que chegou pra ela, falou, vamos te admitir, você vai assinar sua carteira e vai ficar, né, pra você ser funcionária mesmo e tudo mais. E aí ela olhou pra aquilo ali que tava tipo assim, todo mundo olharia para aquilo e falava, não é isso mesmo, porque é isso que tem que ser, sabe? E o pai dela falava que ela tinha que ter assinado, e ela olhou pra cara dela e falou, quer saber? Eu não vou. Não vou. E ela se jogou no escuro. Completamente. Se jogou no escuro, ela não tinha garantia de nada, ela não tinha dinheiro, ela não tinha nada. E ela negou um emprego que ia dar essa ilusão da estabilidade que a gente tem, né? Contra a vontade dos pais dela, contra... E se jogou. E olha só o que ela fez com isso, né? Com essa lama ali, como que isso se transformou numa flor enorme, internacional, premiada, sabe? Então eu fico assim, eu admiro muito a coragem dela como mulher, como, enfim, periférica, que é assim, e ter encarado o mundo inteiro, que todo mundo só queria engolir ela. E ela tinha um propósito desde o início e ela chegou lá, sabe? Realmente. Caramba, ela sabia de tudo. Parecia que ela sabia de tudo do futuro dela. E não sabia. Mas ela acreditava, conseguiu desenhar o plano de vida dela inteiro. Ela falava desde o início que ela ia aposentar aos 30. Ela vai, amor, riquíssima. Impressionante, né? É muito impressionante. E isso no seu CD, assim, na sua composição, no seu trabalho, né? Você tem essa estratégia. Falando nisso, você tem pessoas que também que compõem junto com você? Ou você nesse disco vai ter só composição solo? Não, esse disco é só composição solo. Aliás, minto. Uma música do disco, eu escrevi ela sozinha, mostrei ela pro meu produtor e pedi ele pra fazer uma parte dele, assim. Vai ter um verso dele, ele vai estar cantando também. Meu produtor, Hugo Paraíso. E aí, essa partezinha dele, ele que escreveu. Mas de resto, tudo é solo. Assim. Inclusive, eu tenho uma música gravada que vai se vir no disco com o Amaro Lima. E aí, a parte dele também era composição minha. Ele só cantou. Que legal. Graças a Deus. Obrigada, Amaro. Você é maravilhoso. Você não tem noção. Amaro é sensacional. A história dele na música, o que ele tem de bagagem, de referência. Que pessoa humilde, que pessoa... sabe, apoiadora e, tipo assim, ele desde ligar e conversar e tirar dúvida e trocar ideia e dar sugestão e, poxa, ele aceitou cantar comigo. Eu fiquei assim, ai, que legal. E a música que vai vir com ele vai ser bem Congo, assim, né? Então, tô bem empolgada e muito feliz e muito grata também a Amaro Lima, porque não tenho... Eu vejo outros artistas, principalmente daqui também, que não tem a mesma... acessibilidade, não tem a mesma humildade, não tem a mesma empatia com artistas novos. Não tem, e ele é maravilhoso. Porque tem gente que esquece que todo mundo tem que começar de algum lugar. Sim. Né?
Tem gente que esquece, todo mundo começa pobre, todo mundo começa sem seguidor. Sem seguidor, começa sem dinheiro, começa sem apoio, sem visibilidade. Mas a gente encontra pessoas que estão ali, e eu acredito muito no seu trabalho, eu vejo uma verdade enorme, eu vejo uma pessoa que está ali passando, transformando os ambientes com a sua energia, a sua carreira. É incrível. Eu quero agradecer muito você ter vindo aqui. Foi muito bacana, amei. Passou rapidinho, né, gente? Rápido, bate-papo, a pessoa fala, é 1 hora, não passa rápido. Nossa, já fica aqui falando até geminiana, né? Minha habilidade é falar. É o primeiro de muitos também, já fica aqui o convite para quando lançar o seu disco e quando for lançar os trabalhos, você voltar aqui pra gente falar, escolher um tema e bater papo. Agora já é de casa. Ai, arrasou, amei. Obrigada demais a recepção, estúdio lindo. E que o projeto perpetue aí para todo sempre. Muito bom. E deixa aí à vontade, se você quiser falar alguma coisa, dar algum recado, fica à vontade. Gente, só deixar o meu agradecimento mesmo a você e a todos vocês que estão acompanhando. Quem quiser saber mais um pouquinho sobre o meu trabalho, só seguir lá nas redes sociais, @ArielMorena. Todas as redes sociais, Twitter, TikTok, Ticoteco, Instagram. É tudo mesmo IG. Então, segue lá, dá uma olhadinha lá no nosso trabalho no YouTube e fica ligado que o disco vem aí, hein? Muito bom, o disco vem aí. Eu já vou deixar linkado aqui, marcado aqui na descrição, as redes sociais da Ariel, enfim, para você conhecer o trabalho. E aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha. Vamos conscientizar o algoritmo. Toda vez que você dá um joinha, você conscientiza o algoritmo de coisa boa. Gente. Se inscreve, que é importante. É importante que a gente dê o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque Mark Zuckerberg gosta. Você chegou até aqui e não deixou seu like? Então, para com isso, tá bom? Obrigado, Ariel. Obrigada, Bernardo. Até a próxima. Tchau.